Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A igualdade. Este princípio toca a essência de nosso carisma. Somos iguais diante de Deus. A falta de recursos ou daquilo que é básico e essencial para alguns não tira a sua filiação divina, porém mostra a desigualdade no trato humano, o desrespeito pela criação de Deus, onde alguns acumulam exageradamente, enquanto para outros lhes falta. Recordam lá do primeiro vídeo, quando lembramos a frase de São Basílio? Ladrão é o que acumula mais do que o necessário. Se somos iguais perante Deus, todos deveríamos ter condições reais de sobrevivência. Igualdade não significa uniformidade, igualando tudo a todos ou todos a tudo, mas significa que somos todos filhos e filhas de Deus. E quão triste é ver seu irmão não ter as condições básicas para seu sustento. É esta igualdade que buscamos concretizar. Por isso é que buscamos todos os esforços para a aplicação deste princípio, em colaboração com outros grupos, entidades ou associações, utilizando a metodologia de mudança sistêmica para restaurar a igualdade da filiação divina. Já falamos desde o primeiro princípio que todos eles estão interligados e que, se falamos de igualdade, requer solidariedade, valorização da vida humana, resgate de sua dignidade, preocupação com o bem comum, demonstrado em nossa preferência pelos mais pobres. Diz assim o documento Gaudium et Spes, no número 29. Sem dúvida, os homens não são todos iguais quanto à capacidade física e forças intelectuais e morais, variadas e diferentes em cada um, mas deve superar-se e eliminar-se, como contrária à vontade de Deus, qualquer forma social ou cultural de discriminação quanto aos seus direitos fundamentais da pessoa, por razão de sexo, raça, cor, condição social, língua ou religião. O ser humano tem sua igualdade em dignidade natural. Esta igualdade, conforme disse o documento, não elimina as diferenças naturais, sejam elas físicas ou intelectuais. Tais diferenças são até benéficas no convívio, porque cada um de nós sempre será dependente de alguém para algo. Nós necessitamos uns dos outros, e isto graças às diferenças naturais que existem. O que não pode se admitir são as discriminações que se fazem, enaltecendo estas diferenças, desrespeitando o outro por razões de raça, etnia, cultura, religião, política, sexo. A história já nos mostrou que quando líderes desejaram criar uma raça pura, sangue, morte e destruição pairou sobre nós. Infelizmente, as desigualdades entre ricos e pobres foi tantas vezes legitimada com argumentos religiosos. Deus quer assim. Pobres sempre tereis entre vós. Por isso, fique bem claro que a igualdade, que é o princípio defendido pela doutrina social e que nós, como família vicentina, também almejamos, não se trata de igualdade de qualidades humanas, mas de possibilidades sociais. No compêndio da doutrina social da Igreja,
número 144, assim diz: uma vez que no rosto de cada homem resplandece algo da glória de Deus, a dignidade de cada homem diante de Deus é o fundamento da dignidade do homem perante os outros homens. Este é o fundamento último da radical igualdade e fraternidade entre os homens, independentemente da sua raça, nação, sexo, origem, cultura, classe. A igualdade de todas as pessoas deriva-se de sua dignidade. Enquanto as diferenças em talentos e qualidades fazem parte do plano de Deus, a discriminação social e cultural, no que se refere aos seus direitos fundamentais de cada pessoa, com certeza não são compatíveis com os desígnios de Deus. Tratar todas as pessoas igualmente é uma das formas de definir a justiça, ou seja, dar a cada pessoa o que lhe é devido. Por isso o tema da justiça está intimamente ligado a este princípio da igualdade. A Comissão Internacional para a Promoção de Mudança Sistêmica acrescentou ao manual um capítulo que aborda o tema da justiça. Justiça comutativa, justiça distributiva e justiça legal. Lembrando, porém, que por mais que a justiça se esforçasse, sinais de desigualdade sempre se fizeram presentes no meio de nós. Por isso, desde o século XIX, começou-se a utilizar a expressão justiça social. No dia 20 de fevereiro de 2007, foi oficializado pela Assembleia das Nações Unidas o Dia Mundial da Justiça Social. Só por este dado podemos ver o quanto é recente esta discussão em nosso meio. Porque, para atingirmos os objetivos de uma justiça social, não é tarefa fácil. E é tarefa da justiça social buscar mecanismos para compensar as desigualdades sociais geradas pela sociedade. Aqui um outro ponto esclarecedor. A pobreza nunca aparece por acaso. A pobreza é fruto da ganância, da falta de justiça e desigualdade entre as pessoas. A justiça é fundamental para que a igualdade se torne uma realidade. Para nós, cristãos e vicentinos, deveríamos ficar indignados todas as vezes que nos deparamos com uma situação de pobreza, miséria, exclusão, e que em nossa consciência diga claramente: isto não é cristão. Ver a pessoa injustiçada, excluída, em extrema miséria e pobreza, deveria nos causar indignação, que é a clara falta da justiça e, por consequência, revela desigualdade entre as pessoas. Fique bem claro que quando se fala de igualdade, não é para nivelar por cima, que todos sejam ricos, mas sim que todos tenham vida e vida plena, conforme o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. As ciências sociais têm dois posicionamentos sobre a justiça social: igualdade de condições e igualdade de oportunidades. A primeira está relacionada às classes sociais, enquanto a segunda está relacionada às minorias e grupos sociais marginalizados. Se o primeiro busca reduzir esta brecha entre as classes sociais,
com a justa distribuição de salários e ganhos. A segunda combate a discriminação, pois quanto menor a desigualdade de condições, maior será a igualdade de oportunidades. Porém, este é o pensamento das ciências sociais. E nós, enquanto cristãos, por mais que concordemos com isto, não podemos nos conformar e acreditar que uma pessoa que nasce num lugar pobre e subdesenvolvido está condenado a viver na pobreza. Acreditamos que é possível, sim, que todos possam ter acesso aos bens necessários para a vida. Por isso que igualdade e justiça social estão intimamente ligadas. Não é à toa que Frederico Ozanam já tinha este olhar sobre a caridade, que a caridade e justiça caminham juntas, que a caridade, como desejo de que as pessoas recebam o que é justo e o necessário para ter dignidade, vem acompanhado da justiça, ou seja, que as relações de trabalho, empregador-empregado, leis trabalhistas, sejam favoráveis à vida humana e à dignidade da pessoa humana. Finalizamos com esta citação de Gaudium et Spes, número 29. Dotados de alma racional e criados à imagem de Deus, todos os homens têm a mesma natureza e a mesma origem. Redimidos por Cristo, todos gozam da mesma vocação e destinação divina. Deve-se, portanto, reconhecer cada vez mais a igualdade fundamental entre todos.